O que Marco Aurélio faria se estivesse no seu lugar? Você não escolheu o mundo em que nasceu, mas pode escolher como responde a ele. Talvez você esteja em um ponto onde tudo parece pesado, onde cada decisão é acompanhada de uma dúvida, onde o silêncio do mundo ecoa mais alto do que qualquer conselho. Talvez você esteja sentindo aquela solidão que não tem nome, não porque está sozinho, mas porque ninguém parece entender o que você está carregando por dentro. É um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. E mesmo cercado de informação, de vozes, de gente, você sente que falta direção, falta chão, falta sentido. E nesse lugar em que as certezas desaparecem, você se pergunta, o que eu faço agora? Mas talvez a pergunta não seja essa. Talvez a pergunta verdadeira seja, como eu posso continuar sem me abandonar? Porque não é sobre qual caminho tomar, é sobre quem você está se tornando enquanto caminha. É sobre não perder sua dignidade, mesmo quando o mundo tenta te dobrar. Marco Aurélio viveu cercado de guerra, perdeu amigos, foi traído, carregou o peso de um império, mas nunca parou de escrever. Escrevia para si, em silêncio, em noites frias, para lembrar quem ele era, para lembrar que a alma pode permanecer firme, mesmo quando tudo fora dela está em colapso. Ele não escrevia para o mundo. Escrevia porque, se não escrevesse, esqueceria o próprio nome, esqueceria o próprio eixo. E quando se perde o eixo, qualquer vento vira tempestade. Você não é imperador, mas sente a mesma pressão, a mesma inquietação, a mesma vontade de fugir, o mesmo desejo de ser mais calmo, mais forte, mais lúcido. E talvez se pergunte, o que Marco faria se estivesse aqui, no seu lugar, com suas dores, suas dúvidas, sua história? Ele não traria respostas mágicas, mas traria presença, traria respiração. Traria uma pergunta calma, que ilumina por dentro. Isso que estou fazendo agora está alinhado com quem eu quero ser quando tudo passar? Ele não buscava perfeição, buscava firmeza. E firmeza não é rigidez, é escolher a verdade interior, mesmo quando o mundo oferece versões mais fáceis. Marco não queria controlar os outros, queria não ser controlado por si mesmo. E essa é a prática mais difícil, porque o verdadeiro inimigo nunca está fora. Está nas reações, no orgulho, no medo. E vencer esse inimigo exige silêncio, clareza, coerência, mesmo quando ninguém vê. Você está em um momento em que talvez tudo esteja confuso, mas dentro da confusão ainda há algo seu, uma voz, uma respiração, um pulso. E é isso que você precisa escutar. Não para encontrar o caminho perfeito, mas para lembrar, mesmo em meio à neblina, há como caminhar com dignidade, há como permanecer inteiro, há como ser imperador de si, mesmo que o império pareça em ruínas, porque o trono verdadeiro sempre esteve dentro e ninguém pode tirá-lo de você. Se essa mensagem ressoou com o que você sente, se de alguma forma ela trouxe presença para a sua travessia, lembre-se de se inscrever neste canal. Deixe seu like, ative as notificações. Não como um ritual vazio, mas como um gesto de alinhamento. Assim, você permanece conectado com conteúdos que sustentam sua caminhada e juntos seguimos construindo um espaço de sabedoria, silêncio e pertencimento. Porque há jornadas que não precisam ser solitárias e há mensagens que chegam quando a alma está pronta para lembrar quem sempre foi. O imperador que nunca fugiu de si. Como Marco Aurélio encarava a dor em vez de negá-la. Ele não era um herói distante. Era um homem em guerra, por fora e por dentro. Enquanto liderava exércitos, enfrentava traições e perdia filhos, ele escrevia, não para os outros, para si. Escrevia em cadernos privados, escrevia frases curtas, diretas, brutalmente sinceras, porque sabia que, se não escrevesse, fugiria de si, da dor, do que sentia. E fugir de si é o primeiro passo para perder tudo. Marco Aurélio viveu cercado de pressões que esmagariam a maioria, mas ele não endureceu, ele não se fez de pedra. Ele fez das palavras um espelho, um templo, um abrigo. Em vez de negar a dor, ele a nomeava. Em vez de afastá-la, acolhia. E essa escolha, tão rara, tão contra-intuitiva,
é o que o tornou firme, porque a firmeza que impressiona vem da força que não finge. Você também sente dor, talvez não como imperador, mas como ser humano. Dor por não ser entendido, dor por carregar demais, dor por não saber se está fazendo certo, e muitas vezes tenta silenciar isso com distrações, com trabalho, com justificativas. Mas o que Marco ensina é simples: a dor só vira clareza quando é enfrentada com presença, só se transforma quando é aceita como parte. Ele não buscava consolo, buscava coerência. Ele sabia que fugir da dor era prolongá-la, que resistir ao que sente é multiplicar o sofrimento. Por isso, olhava a própria alma como quem olha um campo de batalha, sem adornos, sem negação, só com respeito e com a coragem de não fugir. Você pode fazer o mesmo. Não precisa escrever como ele, mas pode se perguntar agora: o que dentro de mim estou tentando ignorar? Talvez seja uma tristeza antiga, um medo mal resolvido, uma culpa não dita. Observe, sem se julgar, porque o que não é olhado domina, mas o que é acolhido. Pense em um imperador que fecha a porta do palácio e se senta em silêncio, sem armadura, sem coroa, apenas com a própria alma, e diz: estou aqui, com tudo que sinto, com tudo que ainda não entendo, mas estou. Essa presença é o começo de tudo, porque o poder real nunca foi sobre controle externo, sempre foi sobre não abandonar a si mesmo, mesmo quando tudo fora pede exatamente o contrário. A mente, como campo de batalha. O maior inimigo de Marco não era Roma, era ele mesmo. Quando o mundo parecia em chamas, Marco não apontava o dedo para fora, ele voltava-se para dentro. Não porque fosse indiferente às guerras que enfrentava, mas porque sabia que a guerra mais perigosa é aquela travada na mente. É lá que o medo nasce, é lá que a ansiedade se fortalece, é lá que a realidade começa a se distorcer. E se você não domina o que acontece dentro, o que vem de fora te derruba com facilidade. Ele não buscava uma mente perfeita, buscava uma mente treinada. Como um guerreiro afia a lâmina antes da batalha, Marco afia seus pensamentos, todos os dias, com disciplina, com atenção, com humildade. Porque ele sabia que a mente, quando não é guiada, se transforma em inimiga, e que o pensamento, quando não é examinado, se torna ruído. Hoje, você vive cercado por vozes, por comparações, por dúvidas que não cessam. Sua mente está cansada não por pensar demais, mas por pensar sem direção. E é aí que Marco oferece um mapa, um chamado, um lembrete. Você pode organizar o caos interno. Não precisa acreditar em cada pensamento que surge. Pode observar, pode questionar, pode escolher quais pensamentos merecem casa dentro de você. Ele escrevia para não enlouquecer, para se lembrar do que era essencial, para não se deixar levar pela correnteza das emoções. Ele sabia, a mente precisa de estrutura, de foco, de silêncio, de treino, não como rigidez, mas como proteção. Você pode, a partir de agora, escolher uma frase simples, uma frase que oriente, que âncore, que acalme, e repeti-la ao amanhecer, não como superstição, mas como alinhamento, como um guerreiro que verifica sua armadura antes de sair. Porque se sua mente está clara, o mundo lá fora pode até tentar te ferir, mas não te quebra. Pense em alguém que todos os dias, antes de enfrentar o império, senta em silêncio e escreve: hoje serei justo, hoje serei firme, hoje não serei arrastado pelas emoções dos outros. Isso é disciplina, isso é presença, isso é sabedoria prática. Sua mente é sua casa, e se você não a cuida, qualquer um entra, qualquer pensamento se instala, qualquer crítica vira lei. Mas quando você escolhe limpar, escolher, estruturar, a guerra ainda pode acontecer lá fora, mas aqui dentro você já venceu porque se fez senhor do próprio espaço, e isso
ninguém pode invadir. Vença sem vencer. O poder de não reagir como o mundo espera. Nem toda vitória precisa ser visível, nem toda reação precisa ser resposta. Marco Aurélio entendeu cedo que o verdadeiro poder não está em impor, mas em não se contaminar, em não se tornar o que você combate, em manter a alma intacta, mesmo quando o mundo ao redor insiste em te empurrar para o barulho. Você já sentiu isso? A vontade de responder à altura, de defender sua razão, de mostrar que está certo, mas no impulso de se justificar, você perde o centro e muitas vezes perde também o silêncio que sustentava sua dignidade. Porque reagir como esperam é o que o manipulador deseja. É o que o provocador provoca, é o que o mundo quer, que você se perca de si, só para participar da dança do ego. Marco escrevia sobre isso com clareza. A melhor vingança é não se parecer com o agressor. E isso não é fraqueza, é maturidade, é escolher com firmeza onde colocar sua energia. É entender que presença serena, mesmo em meio ao caos, é um tipo de força que poucos suportam. Você não precisa se calar para sempre, mas pode escolher quando o silêncio é sabedoria e quando a palavra é apenas ruído. Pode escolher não aceitar todo convite para o conflito. Não porque teme a luta, mas porque já sabe que certas lutas são perda garantida de alma. Pense na situação mais recente em que se sentiu atacado. Você teve razão, mas será que precisava reagir? Será que manter sua paz não era uma forma mais profunda de resposta? Às vezes, não vencer é a verdadeira vitória. Às vezes, continuar inteiro é mais poderoso do que vencer o debate. Imagine uma tocha, ela ilumina, ela aquece, mas não queima à toa. Ela não se joga sobre tudo que a provoca. Ela existe com propósito, com presença, com silêncio firme, e é assim que Marco teria reagido, não com superioridade, mas com escolha, com discernimento, com a decisão corajosa de não ser moldado pelo que é menor. Você pode vencer sem vencer, porque vencer não é derrotar alguém, é não se perder de si no processo. E isso ninguém vê, mas é isso que te torna maior. Não aos olhos dos outros, mas aos olhos do próprio espírito. Toda dor é um teste de alinhamento. Marco não buscava conforto, buscava coerência com seu daimon. Você sente o desconforto, aquela sensação de que há algo se movendo por dentro, algo que não encaixa mais, algo que pede mudança, mas que traz medo. É uma dor discreta, mas contínua. E tudo em você hesita, porque mudar dói e permanecer também. E a alma, nessa encruzilhada, grita em silêncio: qual dor vale a pena? Marco Aurélio não via a dor como inimiga. Ele a via como sinal, como bússola, como teste. A dor era o lugar onde ele se perguntava: estou sendo fiel ao que acredito ou apenas confortável no que conheço? Porque o estoico não busca alívio, busca alinhamento, mesmo quando esse alinhamento exige sacrifício, mesmo quando ele obriga a romper com o que antes era abrigo. Hoje, você pode estar diante de uma escolha difícil. Ficar ou partir, ceder ou sustentar, continuar por lealdade ou interromper por verdade. E a dor nessa decisão não é obstáculo, é parte do processo. É a prova de que você está se movendo com presença, que algo em você não quer mais trair sua própria consciência. Marco escolhia a coerência mesmo quando isso significava solidão, mesmo quando isso exigia deixar para trás o que era cômodo. Ele sabia, a alma se fortalece na fricção entre o que é fácil e o que é verdadeiro. E cada vez que escolhia a verdade, mesmo dolorosa, ele se tornava mais íntegro, mais calmo, mais firme. Você pode se perguntar agora: o que estou evitando por medo de desapontar? Essa pergunta revela, porque quase sempre, o que você evita é o que mais precisa ser olhado, o que mais precisa ser vivido. A dor da decisão é a dor do nascimento de uma nova versão sua. Pense num navio que parte em meio à névoa. Ele não vê a terra, não sabe ao certo para onde vai, mas segue, porque sabe que permanecer no porto já não é mais opção, porque ficar seria trair o chamado.
E trair o chamado é trair a si mesmo. Marco não esperava segurança, esperava sentido. E isso é o que te move agora, mesmo com medo, mesmo com dor. Porque no fim, a dor que nasce da escolha honesta sempre cura mais do que o conforto que alimenta o vazio. O vazio também ensina. O silêncio de Marco como espaço de fortalecimento, não de desespero. Há dias em que tudo parece estéril, o afeto esfria. Os sentidos se apagam, as certezas desaparecem. É um silêncio por dentro que não consola. É o tipo de vazio que dá medo. E sua mente grita, tem algo errado, mas talvez não tenha. Talvez o vazio seja exatamente o que você precisava sentir agora. Marco Aurélio sabia disso. Ele escrevia não apenas para compreender o mundo, mas para suportar o silêncio do próprio mundo interno. Ele enfrentava o vazio como quem enfrenta o inverno, com respeito, sabendo que por trás da terra seca há trabalho invisível acontecendo, sabendo que o que parece pausa pode ser preparo. Na sua vida, esse momento pode estar presente agora. Um tempo em que nada responde, em que nenhuma escolha parece certa, em que tudo parece parado demais, lento demais, escuro demais. Mas e se isso não for o fim? E se isso for o intervalo entre quem você foi e quem está prestes a se tornar? O estoicismo ensina: o que importa não é o que está acontecendo, é como você decide atravessar. E o vazio, quando não é resistido, se torna fértil. Ele mostra o que sobra quando tudo cala. Ele revela o que ainda pulsa, mesmo sem estímulo. Ele separa o essencial do ruído. Você pode parar agora, não para fugir, mas para escutar. Sente o próprio corpo, sente o próprio silêncio, respira por alguns minutos sem buscar nada e pergunta-se: o que ainda vive aqui, mesmo quando tudo parece ausente? Marco fazia isso, não com fórmulas, mas com coragem. Coragem de estar com a própria ausência sem tentar preenchê-la. Coragem de não se apressar para sair do escuro, porque sabia: o crescimento mais profundo não acontece na luz, acontece no subterrâneo, no invisível, no silêncio. Pense num campo que parece abandonado, nenhuma flor, nenhum sinal de vida, mas abaixo da superfície, as raízes se movem, lentamente, em silêncio, construindo o que mais tarde será visto. Assim é o vazio. Ele não está te punindo, está te preparando. Marco não lutava contra o vazio, ele o aceitava como parte do caminho. E você agora pode fazer o mesmo, não porque é fácil, mas porque é real. E tudo que é real, mesmo que doa, ensina. E tudo que ensina, fortalece, silenciosamente, profundamente, permanentemente. Você não é imperador, mas pode governar a si mesmo. Marco Aurélio não deixou fórmulas, deixou presença. No fim das contas, o que Marco nos deixou não foram respostas. Foram lembretes. Lembretes de que, mesmo no caos, é possível permanecer íntegro. De que, mesmo sem saber o que vem depois, é possível caminhar com dignidade. De que, mesmo quando tudo fora desaba, algo dentro ainda pode permanecer de pé. Você talvez nunca precise comandar exércitos, nunca sentará num trono, mas a batalha que acontece dentro de você, entre o medo e a verdade, entre o impulso e a serenidade, é tão real quanto qualquer guerra antiga. E a vitória que importa não está nos gestos grandes, está nas pequenas decisões silenciosas. Aquela palavra que você escolhe não dizer, aquele caminho que você escolhe não seguir, aquele hábito antigo que, hoje, você decide deixar. Marco enfrentou traições, perdas, pressões, mas enfrentou tudo isso escrevendo para si, relembrando a cada manhã que a paz não vem de fora. Ela se constrói dentro, com escolhas, com disciplina, com fidelidade ao que é justo, mesmo quando o justo parece ingênuo. Você também pode fazer isso. Pode não controlar o que acontece, mas pode controlar o que permite crescer dentro de você. Pode não impedir a tempestade, mas pode não se entregar ao vendaval. Pode não agradar a todos, mas pode dormir em paz com quem você está se tornando. Imagine um velho general caminhando sozinho, a cidade em ruínas, a noite caindo, o futuro incerto, mas ele caminha.
Não porque tem todas as respostas, mas porque sabe quem é. Porque cada passo dele não é guiado pela pressa, mas pela clareza de que continuar com verdade é mais importante do que chegar primeiro. Essa clareza agora está nas suas mãos, não para te dar certeza, mas para te lembrar: você pode governar a si mesmo com firmeza, com compaixão, com integridade. E quando fizer isso, perceberá que o trono mais poderoso do mundo sempre esteve dentro do seu silêncio e que reinar sobre si com coragem e verdade é o gesto mais nobre que alguém pode escolher.